Em discussão e votação única, projeto de lei ordinária número 19/2026, de autoria do Poder Executivo, institui o Prêmio de Valorização da Educação com previsão de concessão de prêmio por desempenho no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Brusque e da outras providências. Em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, professor Rogério. Gostaria que o senhor colocasse em votação ao douto plenário pedido de vistas desse projeto, para que eu possa analisá-lo com mais carinho e mais tempo, por gentileza. Muito obrigado. Conforme o pedido do vereador professor Rogério, colocamos em votação o pedido de vistas do projeto de lei ordinária número 19/2026. Pedido de vistas reprovado com 8 votos contrários e 5 favoráveis. Em discussão, projeto de lei ordinária 19/2026. Com a palavra, a vereadora Beth Essel. Senhor presidente, todas as pessoas que nos acompanham, colegas vereadores, antes de começar a minha fala, eu agradeço imensamente à secretária Fran pelos minutos que ela esteve aqui antes da nossa sessão para uma conversa. E oxalá, vereador Rogério, a minha fala aqui possa contribuir também um pouco com várias dúvidas que o senhor possa ter tido. Eu acho que falar desse projeto que foi apresentado pelo Executivo com o nome Prêmio de Valorização da Educação, ele me deixa um pouco em dúvida se de fato a gente não está falando de um projeto que substitui valorização por premiação seletiva. Mas o que realmente é esse projeto Prêmio da Valorização da Educação? É um pagamento eventual, que não se incorpora ao salário, que não conta para a aposentadoria e que pode, inclusive, não ser pago se assim o governo decidir. Isso é valorização? Valorização de verdade, no meu entendimento, se faz com pagamento de um salário digno, a carreira estruturada, condições de trabalho. E eu sei que a vereadora, a secretária Fran falou sobre isso também na nossa conversa. Mas eu, como falei também, quando esse projeto chegou até nós, eu fiquei bastante apreensiva e preocupada, porque diz muito respeito a uma prática que eu vivi 30 anos da minha vida. Então, eu fui, como se diz, buscar, conhecer de fato, e o que eu vou falar aqui agora é o que eu estou colocando assim com muita tranquilidade diante daquilo que eu sinto e compartilho com os senhores. Eu quero aqui trazer um ponto muito importante para a própria justificativa do projeto. O governo diz que essa proposta é necessária para melhorar resultados e atingir metas da educação. E usa como base dados de 2023, destacando que Brusque teve um bom desempenho no IDEB. Mas aqui existe um problema. Usa um dado positivo do passado para justificar uma política para o futuro, ignorando a realidade mais recente. Por que digo isso? Porque se o objetivo é atingir meta, então nós precisamos olhar os dados atuais. E os dados atuais, eles mostram uma outra realidade. O Brasil superou a meta nacional, mas Santa Catarina não atingiu a sua. E Brusque não atingiu também.
foram 67,18% de crianças alfabetizadas, quando a meta seria alfabetizar 70%. E isso nós precisamos trazer aqui para essa casa. E aqui também eu retomo a um debate da semana passada, quando foi trazida uma reflexão importante sobre a realidade da sala de aula, sobre a avaliação, sobre a aprendizagem, sobre as condições de trabalho, porque isso sim também não deixa de ser um debate muito sério. Ele é técnico, ele é necessário. E nós precisamos compreender como é que se encontra também a realidade em que a nossa criança está inserida, por que ela não está aprendendo, se existe professor sobrecarregado, se a escola está enfrentando dificuldade. E o que isso significa? Significa que nós estamos falhando com a parte da nossa população. Porque isso não é um número, isso é a vida real, é a criança que vai ter dificuldade no futuro, é o jovem que perde a oportunidade, é o futuro que fica comprometido. E diante dessa realidade, o que o governo propõe? Um prêmio condicionado, ou seja, usa dado positivo de 2023 e ignora as dificuldades de 2025 e responde com bônus por desempenho. Porque resultado educacional não depende só do professor. Ele depende de estrutura, ele depende da equipe, ele depende de investimento, ele depende da realidade social dos alunos também. E esse projeto, na minha visão, não considera esses pontos. Coloca todos na mesma régua. Isso, às vezes, pode se tornar uma injustiça, pode criar uma divisão entre os professores também, entre os educadores, entre todas as pessoas que são envolvidas no espaço educacional. O projeto penaliza também o servidor pela assiduidade. Quem adoece, quem cuida da família, quem enfrenta dificuldades. A secretária FAM mostrou que ele vai receber menos, depende do patamar da sua assiduidade. E tem mais, quando quase tudo será definido por decreto. E na minha avaliação, esse decreto ele poderia e deveria ter sido apresentado juntamente com essa lei. Os senhores podem me dizer, primeiro se aprova a lei, depois vem o decreto, mas para que a gente vote uma lei que depois vai ser baseada no decreto, eu fico insegura, porque eu não sei o que vai ser definido naquele decreto. Então, acho que é algo que nós precisamos pensar. Eu entendo que educação é relação, é processo, é construção coletiva, é transformação de vida. E aí outra pergunta também, né? Como que foram envolvidos os profissionais da educação para pensar esse projeto de lei? E eu quero, talvez, ser bem direta. Professor é quem sustenta a educação pública nesse país e valorização não se faz com prêmio, se faz com política séria. Por isso, senhor presidente, colegas vereadores, não sou contra a valorização dos professores, não sou contra mas sou contra fingir valorização. E por isso que eu acho que se a gente tivesse acatado a sugestão do professor Rogério, a gente poderia estar debatendo muito mais esse PL também. Ele, na minha opinião, precisa ser aprofundado. Nós precisamos ouvir quem vive a escola todos os dias, porque são eles os protagonistas da educação. E deixo aqui 3 convicções que para mim são muito claras. A qualidade da educação, assim como qualquer profissão, ela passa, sim, por uma boa remuneração de todos os profissionais da escola. A educação ela se constrói com condições dignas de trabalho e investimento contínuo. E o que deve ser valorizado é o trabalho coletivo, não resultados individuais que geram disputas e enfraquecem o conjunto. Por isso eu manifesto sim, se ficar desta forma esse PL, o meu voto é contrário, porque eu voto em defesa de uma educação pública, dos profissionais da educação e principalmente das crianças e dos jovens.
Porque no final é disso que estamos falando de um futuro que pode ser avaliado balizado por um decreto que nesse momento eu não conheço. Então, a educação é um direito. Agradeço os senhores por terem me ouvido, agradeço a oportunidade de fazer essa defesa e estou à disposição, sim, para conversar e esclarecer, se for necessário, a minha posição. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão o projeto de lei ordinária 19/2026, com a palavra vereador Felipe Orti. Meritocracia. Essa é a palavra que resume esse projeto. E a gente não pode penalizar os maus ou os não estão empenhados em detrimento daqueles que estão realmente empenhados. E esse é a essência, talvez, desse projeto, bonificar aqueles que, de fato, trabalham diariamente para o melhor da educação. Eu sou advogado também, e me preocupa algumas palavras que realmente a vereadora Beth nos coloca. Hoje aqui, na minha visão, eu sou muito legalista, vereador Pirola. Aqui, no projeto de lei aportado à Câmara, possui princípios, possui critérios que realmente deverão ser regulamentados através de um decreto regulamentador. Se a secretária não viesse nessa casa hoje, meu voto acompanharia talvez o da vereadora Beth, votando contrário a realmente esse projeto de lei, porque eu me preocupo é o seguinte, duas situações. Precisamos de uma legislação que realmente traga o mérito, precisamos aumentar as notas das escolas, mas também precisamos de um critério para que aqueles profissionais da educação alcancem, de fato, o prêmio de remuneração. Vereador do Novo, como sou, e também esse projeto aportado na Prefeitura de Joinville, do prefeito Adriano, possui critérios específicos, mas aportados na própria legislação. Alguns eu não concordo, mas a maior parte deles sim. Por que eu trago essa reflexão? Porque a gente está mexendo e lidando com uma expectativa de remuneração de um servidor. Porque num período de avaliação ele vai se esforçar de fato para ganhar uma remuneração. E uma garantia que a gente tem aqui, não só para essa legislatura, mas também para as futuras, porque reconhecemos o trabalho da secretária em desenvolver toda essa situação, mas me pergunto, será que não seria mais construtivo trazer mais critérios objetivos ao texto legal? É uma sugestão que eu a fiz também. Mas o que me traz tranquilidade, e até coloco aos demais vereadores, é que eu não tenho acesso ao decreto. Isso é uma verdade. Eu não sei de fato como será publicado o decreto. Mas pela fala da secretária, 60% desse índice será através de metas coletivas. 35% com relação à taxa de frequência, avaliando atestados, avaliando a presença efetiva do profissional. E 5% de aperfeiçoamento da educação. Se essa informação não viesse para mim das palavras da secretária, realmente meu voto seria contrário, porque no texto legal eu não vejo critérios específicos que eu consiga defendê-lo perante o servidor que me questiona. Mas eu queria deixar muito bem registrado, e a fala que eu fiz à secretária, que precisa sim ter mais participação na construção desse decreto, porque ele vai mexer realmente com a estrutura do executivo, com a estrutura dos servidores que trabalham diariamente com as crianças, mas é preciso aprimorar. A gente sabe que é inovador, que se de fato for necessário, traga emendas, executivo. Positive, coloque no texto de lei esses critérios, para que as próximas gestões também tenham isso. Até o Legislativo está apresentando uma emenda à nossa lei orgânica para definir critérios de gestão para futuras gestões. Por que não também trazer alguns critérios desse prêmio, que na verdade é o 14º salário, que é uma proposta de campanha do Executivo? Mas o que eu coloco realmente, hoje a gente está assinando realmente uma legislação que não está muito bem clara com relação aos critérios. É claro, a visão legal também de outros profissionais do direito seria que o decreto vai regulamentar uma lei, está tudo certo. Porém,
a extensão desse decreto eu vejo que está criando um pouco mais de política pública do que regulamentando uma legislação. Mas isso que eu coloco, né? O voto favorável ao projeto, justamente porque teve essa conversa com a secretária, ela se comprometeu de trazer essa participação realmente com os vereadores, mas fica a preocupação e também fica, né, aos profissionais da execução, aos profissionais da educação, de que cobrem essa participação, porque nós, como vereadores, também iremos cobrar que essas metas sejam alcançadas e que também os profissionais sejam valorizados. Tanto da forma coletiva, precisamos ter resultados, porque haverá um investimento financeiro, é isso, né? Teremos a certeza que também reduzirá, talvez, os atestados, relatos da secretária que servidores tiram um atestado no município, mas se trabalha no estado vão trabalhar, eu também reconheço essa realidade, e o aperfeiçoamento em cursos. Eu acho que é bastante relevante e importante para toda a comunidade escolar. Quanto mais cursos, mais realmente aperfeiçoar, né, a educação é melhor. Mas então fica registrado, né, o nosso voto favorável ao projeto de lei, mas a crítica, né, da ausência realmente de requisitos mais objetivos no projeto de lei, que seria possível fazê-lo, né, mas solicitando que o Executivo traga mais participação, tanto desta Câmara de Vereadores, como também de todo o corpo, né, de educadores, para que planejem um pouco melhor, né, esse decreto regulamentador, que é essa a expressão que tem no texto legal. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei, com a palavra o vereador Jean Pirola. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, plateia que nos prestigia aqui, serventuários, imprensa. Quero dar um abraço ao meu amigo Sidney, que está aí na tribuna hoje, assistindo a sessão que realmente vai fazer a segunda votação já da consolidação, né, das leis, e tenho certeza que é um marco inicial para talvez o nosso futuro Código de Defesa da Deficiência no nosso município, que a gente já fez reuniões aqui nessa Casa Legislativa, já andou bastante com a ajuda do vereador Felipe Hort, e tenho certeza que poderá sim sair do papel e trazer um benefício para todos. Mas, senhor presidente, em parte eu concordo com a vereadora Beth no que ela falou sobre a valorização do profissional da educação. Eu já fui professor também, né, e de escola pública de segundo grau, Feliciano Pires, assim como do nível superior. E a gente sabe muitas vezes que uma pequena valorização do trabalho para os professores vale muito, porque é uma classe que muitas vezes, professor Rogério, é muito injustiçada. Muito injustiçada. Baixos salários, falta de condições de trabalho, enfim, uma série de situações que nós vemos. Mas eu vejo que hoje a educação municipal, que isso aqui se trata de uma lei municipal, nós estamos num nível melhor do que níveis que a gente conhece aí fora do nosso município, fora da realidade. Vejam bem, nós temos 16.532 alunos matriculados na nossa rede municipal em 64 unidades de educação. E são poucas as reclamações que nós recebemos na Câmara dos educandários. São pontuais, presidente. Uma falta de ar-condicionado que faltou a manutenção. Tivemos aqui de falta de merenda, que já foi verificado que não era assim. O que nós mais temos de reclamações é falta de material humano. É a falta do professor. São professores que muitas vezes estão com uma carga de trabalho excessiva pela falta do seu colega, que muitas vezes não tinha o motivo real para aquela falta. Em vários casos nós sabemos, tratar de um familiar acamado, né, tratamento de um filho, né, a própria pessoa, a gente sabe que tem essas condições. Mas me chamou a atenção, vereadora Beth,
e é isso que eu quero falar, que no mês de março, do dia 1º de março a 31 de março, nós tivemos 938 servidores que faltaram apresentando atestado médico, e num total de 1.517 atestados em 30 dias. 1.517 atestados em 30 dias. Totalizando esse montante em 2.642 dias de falta, somando todos os profissionais da educação. Porém, o que chama atenção é que nós temos, Rick, 2.984 profissionais da educação. E em um mês, praticamente 1.000 profissionais apresentaram atestado e faltaram. E aqui não é só professores, é toda a rede, né? Toda a rede de educação. Então chama atenção realmente essa quantidade de atestados. E o que me trouxe uma tranquilidade, vereadora Beth, é que esse projeto de lei que está sendo apresentado, ele também faz o trabalho coletivo, que não é aquele de colocar todo mundo na vala comum, que a maior fatia, conforme a nossa secretária aqui apresentou, é o desempenho coletivo da unidade escolar, que vai render 60% do valor deste 14º salário, que a gente chama dessa forma, que é esse prêmio, que até então era prêmio de assiduidade. O prêmio de assiduidade, ele poderia sim prejudicar vários profissionais que realmente precisam faltar. E a assiduidade é de 35% sobre esse valor. E mais 5% sobre a participação do servidor. Isso foi os números que a nossa secretária apresentou hoje na reunião. Então assusta a gente, sabe? Imagina, Rick, a tua empresa tu tem 100 funcionários. Se faltar 1/3 em um mês, cara, nós estamos falando em 30 funcionários em um mês. E o exemplo que a Fran deu pra gente aqui. Se é uma empresa, tu tem um prejuízo, mas tu desliga uma máquina. Na educação, tu não tem como desligar a criança está lá e alguém tem que atender. Então, esse prêmio de assiduidade que eles estão aqui proporcionando aos professores, além de trazer um benefício a toda a classe educacional do nosso município, não está colocando em sua totalidade a porcentagem sobre faltas, e sim está estimulando o trabalho coletivo dentro da escola. E eu acho justíssimo, porque vai ser do diretor ao coordenador, ao professor, ao monitor, à merendeira, à faxineira, ao motorista, a toda parte da educação daquela escola. E vai ter que trabalhar coletivamente para atingir as metas. Porque não é difícil você atingir as metas. Porque se fizeram metas é porque realmente são passíveis de alcance. Agora, se são metas impossíveis, aí tudo bem. Aí nós estaríamos aqui discutindo de outra forma. Então eu quero aqui parabenizar a Fran, toda a equipe da educação, que fizeram um trabalho fantástico. Parabenizar a administração, o prefeito André e o vice Deco, que apresentaram esse projeto no plano de governo. Foi aceito o plano de governo pela população. 43 mil pessoas votaram nesse plano de governo, que trazia o 14º salário para a educação. E aqui nós não estamos assinando um cheque em branco para a administração, não. Nós estamos aqui discutindo e votando um projeto de lei que faz parte daquilo que foi proposto no plano político e que agora está sendo executado, e que a lei é essa e as diretrizes estão aqui. Agora, o decreto, ele só pode ser feito após a lei ser aprovada. E que bom, eu quero deixar aqui mais uma vez os parabéns para a Fran, que bom que o decreto é anual.
Porque este ano os critérios são 60% desempenho coletivo, 35% assiduidade do servidor e 5% participação do servidor em formação. Ano que vem, pode mudar. Em vez de ser 35% de assiduidade, pode ser 25%. E pode aumentar para 70% o desempenho coletivo. Como pode baixar o desempenho coletivo para 50% e botar para 45% a assiduidade. Isso você dá uma liberdade de administração desse projeto de lei. E aí, quando a gente engessa, vereador Felipe, tudo que é engessado, cara, é difícil, é complicado. E se você não der uma liberdade para quem está administrando o teu município, não der uma chance para que ele possa fazer o certo, não vai administrar. E por isso que eu vou votar favorável a esse projeto, confio na administração, confio na educação, confio na Fran e tenho certeza que é um benefício para todos os profissionais da educação do nosso município. Não só professores, mas profissionais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 19/2026. Com a palavra, vereador Paulinho Sestrem. Vamos lá, senhor presidente, falando um pouquinho desse projeto. Primeiro, como o vereador Jean Pirola falou aqui, estava no plano de governo, como o vereador Pedro me alertou também ainda na semana passada, quando a gente discutiu um pouquinho sobre esse projeto. E eu lembrava também do 14º, quiçá, né, vereador, que daqui a pouco isso possa chegar na saúde, em outras pastas também. Tomara, né? É importante isso, essa valorização. Quando eu digo que eu sou a favor da valorização e voto contra esse projeto, sem dar uma chance para o executivo, será que eu sou a favor realmente da valorização, tirando a oportunidade do servidor público conquistar isso? Porque não é só um servidor que ganha ou só aquela escola, todos vão ganhar, certo? Todos vão receber. A escola é coletiva, ela não é individual. E mais do que isso, né? Foi falado aqui pela vereadora Beth que o que Brusque não atingiu a média e que são números antigos, é que o IDEB é de 2 em 2 anos, então é óbvio que tem que buscar 2 anos atrás para conseguir comparar e ter um parâmetro para a gente avançar. Não vou me alongar aqui no que o vereador já falou dos atestados, mas eu fui buscar uma média, se fosse uma média, claro que a gente sabe que professor ganha um pouco mais e monitor ganha um pouco menos, vereador Rico, mas uma média de R$4 mil de salário, isso dá em torno de 300 mil mês, 4 milhões ano de atestado. É muito recurso. Então, só aí nós já temos um número que com certeza já é possível a gente entender que alguma coisa tem que ser feita. E é o que a Secretaria de Educação está fazendo. Quem trabalha, quem quer buscar melhoria na educação, não se importa com essa lei que nós estamos aprovando aqui. E mais do que isso, né? Cada um no seu quadrado. Nós estamos falando aqui como se nós fôssemos o executivo, que o decreto tem que ser nosso, nós temos que entrar no decreto, nós temos que participar. Isso não é nosso. O decreto é do executivo. O que nós temos que fazer, sim, é o que o vereador Rick falou. Na hora da apresentação da secretária, o que ele falou para mim, Paulinho, eu vou pegar essa apresentação que ela passou aqui, ver os percentuais e depois vou verificar se realmente eles estão com o decreto fazendo exatamente o que ela falou aqui. E por que não dá para votar junto em lei? Porque pode ser que no primeiro ano, como ela falou aqui, a assiduidade, que era 35, possa ser, né, demonstrada que tem que ser mais, que possa ser menos, e o planejamento de 60% também pode aumentar, diminuir. Então, eu vejo com bons olhos, também quero parabenizar aqui a secretária, o prefeito, o vice-prefeito, toda a equipe de educação, os vereadores também que entenderam isso, né? E até porque eu acho que a educação, não tenho certeza, né? Que a educação hoje é uma gama do servidor público que precisa ser valorizado. Eu acho que esse projeto vai valorizar, no final todo mundo vai ganhar. Até tive uma discussão com o vereador, no bom sentido, né, Pedro? Será que individual ou coletivo? Eu costumo dizer que o coletivo, sempre quando tem um time que, a gente não deve falar assim, né? Time que está ganhando não se mexe. Depende. Às vezes está ganhando de trancos e barranco, tem que se mexer, né? Às vezes está ganhando bem, não precisa mexer. Mas nesse caso, se você vê que uma escola está indo bem, todos os profissionais estão indo bem, ela vai ficar muito feliz com essa premiação. Agora, se a escola ganhou um pouco menos, porque alguns jogadores do time não estariam tão bem, talvez é o que precisa ser motivado essas pessoas para que todo mundo ganhe mais, mas todos vão ganhar, vereadora, tá? Então, era isso, não vou me alongar. Com certeza, voto favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.
Continua em discussão o projeto de lei ordinária número 19/2026. Em votação. Projeto de lei ordinária número 19/2026, aprovado em votação única com 10 votos favoráveis e um contrário.